Vocês já estão acostumados com o domínio sobre os povos que a Grande Rússia forçou a entrar em seu território? O Azerbaijão iniciou hoje uma verdadeira operação especial contra a influência russa no país e o presidente Ilham Aliyev já está abertamente mandando o ditador russo Putin para aquele lugar. Após o escândalo com as batidas das forças de segurança russas contra os azerbaíjanos na Rússia, a polícia do Azerbaijão, durante buscas no escritório da agência de notícias russa de propaganda Sputnik em Baku, prendeu 2 funcionários do Serviço Federal de Segurança da Rússia que trabalhavam na redação disfarçados. Além disso, Baku rompe completamente todas as relações diplomáticas com Moscou e se recusa a receber autoridades russas em seu território. Além disso, hoje toda a mídia do Azerbaijão, sem exceção, fala de forma abertamente humilhante sobre o Kremlin e mostra a verdadeira realidade da guerra sangrenta da Rússia contra a Ucrânia. E afirmam que o Kremlin força os azerbaíjanos da Rússia a irem lutar contra a Ucrânia. Além disso, de forma inesperada no Azerbaijão, pediram que as autoridades da Armênia, que parecia ser hostil a eles, se livrassem da influência russa, e isso teve efeito. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Armênia recusou-se hoje a ir à cúpula da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, declarando que a Armênia não tem nada a fazer lá. No geral, a retórica de Baku hoje se resume provavelmente a uma frase: o Azerbaijão agora é uma potência regional forte, e aquela tal de Rússia deve calar a boca e não se meter com o Azerbaijão. E Baku pode se dar ao luxo de usar essa retórica, já que, afinal de contas, tem a Turquia por trás. Meu nome é Alexei Petty. Hoje é 30 de junho no calendário. Vamos discutir esse assunto juntos em detalhes, porque com certeza há muito o que discutir. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, o Azerbaijão começou a enfrentar seriamente a influência russa dentro do país. E vou começar este episódio mostrando alguns noticiários dos principais canais de televisão do Azerbaijão para transmitir a vocês a atitude geral dos azerbaijanos em relação à Rússia. Para dar o contexto imediatamente, vou lembrar brevemente que na Rússia, no dia 27 de junho, durante uma operação, as forças de segurança russas detiveram 50 pessoas sob o pretexto de verificar seu envolvimento em assassinatos ocorridos entre 2001 e 2011. 2 dos detidos morreram, eram os irmãos Gusain e Ziadin Safarov. Muitos outros apresentavam marcas de espancamento, e então o Azerbaijão exigiu uma investigação e, em resposta, cancelou a visita da delegação parlamentar à Rússia, além de cancelar todos os eventos culturais. Mas isso foi só o começo, porque no Azerbaijão, esses tipos de operações foram chamados de sistemáticos e abertamente racistas, dizendo que a Rússia estava deliberadamente promovendo uma limpeza étnica. Bem, eu falei mais detalhadamente sobre esse escândalo ontem neste episódio aqui. Não deixe de acessar meu canal no YouTube e assistir, para ficar totalmente por dentro do que está acontecendo entre o Azerbaijão e a Rússia. Então quero dizer que é simplesmente impressionante como o Azerbaijão está se levantando e fortalecendo suas posições agora diante do enfraquecimento da Rússia e do Irã. E também vou mostrar agora o quanto a posição política em Baku é sensata. Então vou apresentar algumas reportagens dos principais canais de televisão locais. A primeira reportagem é dedicada à guerra da Rússia contra a Ucrânia e às batidas russas contra migrantes, que são enviados para o combate para compensar as perdas de pessoal. Vou explicar aqui. Em Baku, estão convencidos de que todas essas batidas contra os azerbaijanos, na verdade, têm como único objetivo depois enviá-los à força para lutar contra a Ucrânia. Ou seja, os russos podem ficar em casa, mas os azerbaíjanos podem ser jogados como carne de canhão. Hoje, na Ucrânia, cidades e vilarejos estão sendo apagados da face da terra. Hoje, cidades ucranianas estão sendo apagadas da face da terra. O país está sofrendo um genocídio aberto. O povo ucraniano está passando por uma das piores crises humanitárias. Mas agora os recursos humanos estão se esgotando e a Rússia está enviando migrantes para a batalha. Suas famílias e parentes são ameaçados, agredidos e até mortos, como a família Safarov. Mas aqueles que vão para a guerra nem sequer recebem compensação. Mas na próxima matéria, a televisão do Azerbaijão afirma diretamente que a Rússia voltou a 1937 com repressões, genocídio e uma ditadura total.
Naulup Janat Putin, o que aconteceu, Sr. Putin? Você está tão preocupado com a transformação do Azerbaijão em um poderoso estado regional? Nós entendemos, você está acostumado ao domínio da chamada Grande Rússia sobre os povos que foram anexados à força. Tanto na época da Rússia czarista quanto durante a União Soviética, o povo russo era a nação dominante. E os azerbaijanos, uzbeques, cazaques, kirguizes, turcomenos e outros sempre eram vistos como secundários. E hoje o seu modo de pensar não mudou? Assim como Stalin, pelas mãos da Comissariado do Povo para Assuntos Internos, eliminava todos que levantavam a cabeça, hoje Putin destrói e elimina todos que exigem seus direitos, pelas mãos da tropa de choque, destacamento móvel de propósito especial. Dizem que agora é como se fosse o ano de 1937, mas será que o Kremlin oficial e, em particular, o presidente Vladimir Putin entendem que não estamos em 1937 e estamos em 2025? E os países que um dia fizeram parte da União Soviética já são independentes há mais de 30 anos. Será que Putin entende que na história nada é esquecido? Os países que antes faziam parte da União também são independentes há mais de 30 anos. Mas o terceiro episódio na televisão do Azerbaijão me surpreendeu sinceramente, porque nele os azerbaijanos pedem abertamente às autoridades da Armênia que finalmente se livrem da influência russa, que Moscou impõe, através da chamada Igreja Ortodoxa. Fanáticos religiosos, o oligarca Samvel Karapetyan e os ex-presidentes Karakian e Sargsyan receberam sinais de Moscou de que, se o governo armênio enfrentar a ameaça de cerco por parte da igreja apoiada pela Rússia e das forças radicais reunidas ao seu redor, e se Pashinyan não sair vitorioso desse confronto brutal, não haverá necessidade de acompanhar as próximas eleições parlamentares na Armênia. E logo após essa matéria, vou destacar imediatamente um fato bastante interessante. O ministro das Relações Exteriores da Armênia, Ararat Mirzoyan, declarou que não participará da reunião do Conselho de Chefes das Relações Exteriores da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, ou seja, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva que acontece hoje, 30 de junho, no Quirguistão. Em vez disso, Mirzoyan está realizando uma coletiva de imprensa com a alta representante da União Europeia para Assuntos Externos e Política de Segurança, Kaja Kallas. Mas as autoridades do Azerbaijão não param por aí e começaram a limpar o país também dos agentes russos que estavam profundamente infiltrados lá. Em primeiro lugar, o Azerbaijão recusou-se a receber o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexei Averchuk, devido à operação contra representantes de sua diáspora em Ekaterimburgo, durante a qual, lembro, dezenas de pessoas foram detidas e 2 morreram. Por sua vez, o Ministério da Cultura do Azerbaijão anunciou o cancelamento de todos os eventos conjuntos com a Federação Russa que estavam planejados para serem realizados na República, incluindo concertos, festivais, espetáculos, exposições, etc., independentemente de quem seja o organizador. Além disso, pelo mesmo motivo, a delegação parlamentar do Azerbaijão, liderada pelo primeiro vice-presidente Ali Akhmedov, cancelou a visita à Rússia. E hoje, durante buscas no escritório da agência de notícias russa de propaganda Sputnik em Baku, a polícia do Azerbaijão deteve 2 funcionários do Serviço Federal de Segurança da Rússia. Eles trabalhavam lá disfarçados e hoje os policiais isolaram o prédio onde fica essa agência e depois chamaram ao escritório todos os funcionários que não estavam em seus postos de trabalho. No Ministério do Interior do Azerbaijão, o que está acontecendo foi chamado de operação, e prometeram apresentar mais detalhes um pouco mais tarde. No Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, por sua vez, informaram que os diplomatas russos não estão sendo autorizados a acessar os funcionários da agência, sem explicação dos motivos. É interessante que a Embaixada da Federação Russa informou sobre o que está acontecendo ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério do Interior e ao Serviço de Segurança do Azerbaijão. Mas lá eles simplesmente ignoram qualquer solicitação dos russos. E representantes do Ministério das Relações Exteriores da Rússia já reclamam disso publicamente, Mashka Zaharova. E aqui é significativo que o Kremlin declarou que as ações dos órgãos de segurança da Federação Russa, que lembram, mataram e mandaram para uma unidade de terapia intensiva vários azerbaijanos que estão forçando a deportação de azerbaijanos para a Rússia para lutar contra a Ucrânia. Isso não é motivo, cito, para demarches diplomáticas por parte de Baku.
Aqui vou deixar reticências para as conclusões. Tirem suas próprias conclusões, escrevam sua opinião nos comentários deste episódio, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like.